Olá, olá, olá pessoal. O último episódio da série Sabedoria Financeira. E a gente vai encerrar hoje com um versículo de Provérbios. Porque Provérbios, você sabe, né? É aquela coisa, se a gente tá afim mesmo de aprender os ensinamentos ali deixados por Salomão, né? Na maioria dos provérbios são de Salomão. A gente realmente tem uma transformação de mente, de atitude, de coração, porque são ensinamentos bem profundos, mas às vezes a gente não tem paciência, né, para coisas profundas. A gente quer coisas rápidas, coisas instantâneas, principalmente nos nossos dias de hoje, né, com redes sociais, com coisas mastigadas. A gente não quer ter trabalho de compreender as coisas. É assim também nos relacionamentos, né? Amizades, nos casamentos. As pessoas não querem ter trabalho, né? Elas querem coisas rápidas, conquistas instantâneas e por aí isso vai nos afundando cada vez mais como humanidade, infelizmente. Eu digo essas coisas porque tem total relação com a nossa reflexão de hoje. Porque o versículo diz assim: quem cultiva a sua terra sacia-se do pão, mas quem corre atrás de ilusões fartará de miséria. Ou seja, né, quando a gente para abrir o versículo, né, compreender o versículo, quem cultiva a sua terra, né? Cultivar a terra, eu não sei se você já teve experiência de você mesma atuar nessa parte, ou observar alguém cultivando a terra. Dá trabalho, tem que arar a terra, preparar, ver se não tem coisas que podem impedir o plantio, a semeadura, né? São, N fatores, plantar na estação certa. Às vezes dá mais trabalho esperar um momento certo para alguma semeadura do que preparar a terra em si. Dá trabalho, mas a gente não quer ter esse trabalho, né? Principalmente de muitos anos para cá, sobre a questão financeira, a gente só quer algo rápido, a gente quer soluções rápidas para tudo. A gente se deixou tanto levar por essa correria, por essa alucinação, sabe? No final das contas, eu já tive a oportunidade de ficar observando pessoas uma vez nessa correria para cima e para baixo. Sabe, muitas vezes ao observar certas pessoas, eu vi assim, aquela pessoa tá com um olhar vazio, parece que ela tá nessa correria, mas não tem algo a mais ali, não tem um propósito que move essa pessoa. Ela só acorda cedo e tá ali e não, hoje foi corrido, parece que tem prazer em falar. Só declarar, hoje foi correria, hein? Hoje, o negócio tá corrido. Parece que a satisfação maior tá mais nessa frase do que se mover por um propósito, por uma razão. Sabe, tem uma frase que diz assim: se você não tem um propósito, para que morrer? Você não tem um propósito para viver. Porque viver por um propósito, viver para um propósito dá trabalho. Mas a gente não quer ter esse trabalho, a gente não quer colocar a mão na terra e cultivar, né? A gente não quer preparar, a gente não quer sentar, colocar as mãos e no que depender de nós, termos as atitudes corretas, termos as atitudes necessárias. E no que depender de nós, esperar a frutificação. Não temos essa consciência, não queremos esse trabalho. A gente só quer
o alvo final, né? No caso do versículo diz que quem cultiva a terra sacia o pão, a gente só quer o pão. Mas no caso aqui a gente pode ver que não é um pão só físico, né? O pão literalmente. São coisas que a gente denominou pães que a gente precisa, né? A aprovação das pessoas. Eu preciso ter isso porque eu preciso disso. Sabe, muitas das vezes a gente não encontra as argumentações corretas. Por que a gente quer conquistar algo na vida? Por que a gente tem um alvo? Por que a gente só vai desenvolvendo tudo no automático? Preciso fazer o planejamento da minha semana, mas não define um alvo, não define um propósito, aquilo não faz o seu coração pulsar, aquilo não faz trazer vida para você mesmo e para quem está ao seu redor. Sabe, tem uma outra frase que diz assim, que a gente realmente está fazendo a coisa certa se a gente tem a certeza com a gente mesmo que mesmo que a gente não recebesse por aquilo, a gente faria aquilo de graça o resto da vida por amor. É uma frase que muitos não aceitariam ouvir hoje em dia. Por quê? Porque também a gente não coloca amor no que a gente faz, porque o amor não está em nós por aquilo, entendeu? Um exemplo bastante comum sobre esse tipo de coisa é o próprio futebol. Muitas vezes, antigamente, né, as pessoas se dedicavam por amor ao clube. Mesmo que elas fossem ganhar mais em outro clube, elas tinham uma conexão, um amor ali, né? Até a famosa frase amor pela camisa, né? Suar a camisa. Muitas vezes a gente não quer isso, a gente não quer abraçar esse tipo de coisa na vida, justamente porque a gente não quer o trabalho. A gente não quer ter o trabalho de investir em amizades verdadeiras. A gente quer amigos verdadeiros, mas a gente não quer ser um amigo verdadeiro, porque dá trabalho. A gente quer um punhado de coisa, né, na vida, mas no sentido profundo a gente não se dedica, não tem um trabalho. E na questão financeira é assim, a gente muitas vezes vai fazer o que todo mundo está fazendo, porque parece que todo mundo está conseguindo um resultado. Aí a gente se deixa levar por aquilo e pronto, né? E aí, não, o resultado tá vindo, o dinheiro tá pingando, é o que importa. Não importa se eu tô triste, não importa se isso vai me conduzir a uma depressão um dia na minha vida. Lá na frente eu resolvo isso. Daí vai ter que ter o trabalho de resolver uma situação acumulada, anos e anos. Porque não escolheu ter o trabalho no momento certo. E aí só se preocupou em se satisfazer do pão, seja um pão físico, seja um pão emocional e tudo mais, né? Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser negligente ao ponto de, em situações difíceis, dispensar oportunidades. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, até mesmo em momentos difíceis, a gente se deixar levar por certas coisas, igual muitas pessoas fazem, principalmente pessoas que ocupam cargos políticos, né, que se deixam levar por influências de como certas coisas no sistema sempre funcionaram, e aquilo se torna barganha do caráter. Aquilo se torna preços dos valores. É nesse sentido que eu estou falando. E as situações difíceis são oportunidades. A gente realmente vê aonde que a gente está firmado. Se a gente está firmado nos valores com que crescemos, nos valores com que fomos ensinados, ou se aquilo foi só terra superficial em nossas vidas.
ou se aquilo, as pessoas que nos criaram, seja nosso pai, nossa mãe, nossos avós, alguém mais velho que nos educou, em situações difíceis vai ser um momento realmente de saber se aquela terra valeu o trabalho que tiveram com a gente. Eu sei que é meio forte falar isso, mas é a verdade. Porque a gente negligencia a terra dia a dia. A terra, que eu digo, não só a terra física, não só o lugar onde a gente vive, a gente negligencia isso também. A gente não cuida dela. Mas também a terra no sentido figurado das nossas vidas, das nossas emoções, das nossas palavras, das nossas atitudes. A gente não cuida disso dia após dia. A gente se deixa levar por um estresse momentâneo e age semeando ervas daninhas onde não deveriam ser semeadas, mas deveria ter um cultivo melhor, como diz o versículo. Quem cultivar essa terra, né? Colocar o nutriente necessário, colocar a dedicação, o empenho, o amor necessário. É muito comum a gente observar em situações difíceis sobre a situação financeira, quando o país está em momentos difíceis, quando a gente só escolheu fazer alguma coisa porque dava um retorno e aquilo teve uma repercussão que todo mundo começou a falir, a gente fale junto porque a gente não tinha o amor necessário àquilo, sabe? E um outro problema é quando a própria palavra de Deus vira um negócio. Porque veja só o que Jesus declarou aos próprios discípulos. A seara é grande, ou seja, o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, os trabalhadores não é aquele que usa também a seara, né? O campo do reino de Deus como um negócio. Porque aquilo vira só um emprego, só algo de tirar o sustento físico, mas o trabalho não. Quando você tem um trabalho, você faz aquilo por amor, você dedica quem você é naquilo, porque quem você é vai estar em tudo que você faz, em tudo que você cultiva. E no final, essa parte que quando a gente vê todo mundo migrando para esse campo, porque tá dando resultado, aí quando tudo dá errado, a gente se dá conta que aquilo foi só uma ilusão. A gente se dá conta que aquilo só foi momentâneo, que aquilo foi passageiro. Então a gente começa a se sentir inútil, a se sentir improdutivo. A gente começa a provar o fruto amargo da miséria. Miséria não é só uma condição financeira, mas miséria é uma condição de mesquinhar, de mendigar por palavras de pessoas que nunca se importaram, por comportamentos de pessoas que sempre estavam em uma amizade, em um relacionamento, ou até mesmo em parcerias de negócios, pelo simples resultado, pelo simples pão, mas não se dedicou, não encontrou um propósito real naquilo. E aquilo foi só ilusão. Do que valeu tanta correria, tanta energia perdida, para no final das contas aquilo ser uma ilusão e deixar em situações dobradas de miséria, mas não só uma miséria física, mas uma miséria emocional tantas vezes. Porque veja só, a gente começa a compreender se a gente tem realmente valor para as pessoas quando o preço do nosso bolso está vazio. Se a gente realmente tem valor para as pessoas, não vai importar durante um tempo a gente não ter
altos rendimentos, mas a pessoa vai reconhecer que, olha, fulano está se dedicando à minha amizade, ele não tem as melhores condições, mas ele está se dedicando, sabe? O maior exemplo disso para mim, desse cultivar da terra, foi desde a criação, quando Adão e Eva pecaram e Deus semeou ali, naquela terra de desgraça, naquela terra onde o fruto do pecado nos separou dele. Ele falou assim para a serpente, que representa Satanás: da mulher virá um descendente que esmagará a sua cabeça. Isso não foi uma frase de efeito, mas anos e anos e anos e anos e anos depois, eis que a frutificação dessa semente lançada por Deus ali naquela situação de desgraça fez a salvação gritar no Calvário, na vida de Jesus. A gente precisa nos perguntar hoje se o que estamos fazendo hoje é por um propósito, ou é porque todo mundo está fazendo, ou é porque aparentemente só agora tá dando o resultado que eu quero. E dali 5 anos, dali 10 anos, será que essa terra não vai se tornar miserável e só revelar a miséria que sempre habitou em nós? Precisamos colocar a mão na consciência hoje e compreender que uma prosperidade financeira é muito mais do que ter dinheiro no bolso. Uma prosperidade financeira é reconhecer que, acima de tudo, podemos ter condições de conseguir um pão físico, porque Deus nos deu a saúde necessária, Deus nos deu as oportunidades necessárias. E precisamos parar de barganhar o que é verdadeiro por aquilo que a gente precisa no momento. Curta, compartilha e fica ligado aí que sempre tem uma série bem profunda para a gente refletir. E sempre à luz da palavra de Deus. Não é o meu achismo, não é por popularidade, não. Mas para deixar em vidas a semente que realmente importa, a semente que nunca irá passar, que é a palavra de Deus.